O que é a fé? A fé também pode ser dominada pelo ego. Por isso que se vê comumente seres humanos terrestres tendo a necessidade cada vez maior de alimentar a fé. Não somente a fé branda, segura, leve, resistente, mas se torna necessário ao ser humano egóico ter que sentir cada vez mais fé e provar não só a si, mas aos outros o quão grande é a sua fé, a ponto de alguns entregarem a própria vida como símbolo da sua grande fé. Boa parte dos que pregam ardentemente, furiosamente, exageradamente a fé está simplesmente alimentando um ego exacerbado. A fé é um sentimento individual e pessoal. A fé é algo que o ser humano terrestre tem que sentir para si, e se estiver sentindo uma fé verdadeira, pura, amorosa, irá se satisfazer pregando a si mesmo os preceitos doutrinários desta fé. Este convencimento pessoal, essa certeza individual, esta fé intrínseca, interna, será suficiente para mudar todos aqueles que estiverem em sua volta, todos aqueles que venham a ter um contato com ela, mesmo que esse contato seja sutil. Logo, quem tem fé consegue transmutar o outro, consegue convencer o outro somente pela influência de uma energia emanada de dentro e construída pela fé. Não são necessárias grandes pregações, não é necessária a intolerância, o radicalismo, a imposição de uma doutrina como demonstração de fé. A verdadeira fé não egóica é algo muito interno do ser humano terrestre, que deverá conquistar a si mesmo pela própria fé. Não é necessário querer obrigar o outro a aceitar a sua doutrina, pois senão isso não seria uma demonstração de fé, isso seria uma demonstração de ego. Esta premissa não se restringe às questões religiosas ou espirituais. As pessoas irão ouvir o que está sendo dito ao conhecerem quem está falando. Então, não é necessário gritar para conquistar a atenção dos outros. A fé envolve um pressuposto fundamental, sem o qual ela não é fé. Ela é ego. Este princípio irá balizar todos os atos da pessoa com fé. Este pressuposto é o amor. Não existe fé verdadeira sem amor, e sabemos o que vem em decorrência do amor. É a tolerância, é a compaixão, o respeito, o equilíbrio, a humildade. Todos esses sentimentos derivados do amor serão postos em prática quando o ser humano terrestre tiver fé, a fé pura, a fé divina. Quem grita para que ouçam as suas palavras, dizendo que com isso está demonstrando fé, não está usando o amor, está usando a força. Quem mata dizendo que com isso está se utilizando da fé que diz possuir, não se está utilizando da fé, está se utilizando do ego. O ego é intolerante, autoritário. O ego não respeita o outro. A melhor forma de convencer o outro de que a sua posição, o seu pensamento, a sua ideia, a sua doutrina está correta, é estar convencido amorosamente e plenamente do que diz acreditar. O ser humano, quanto mais berra para ser ouvido pelos outros, mais surdo está para ouvir as suas próprias palavras internas. Porque a palavra verdadeira a ser dita é sussurrada pelo coração e transmitida de coração para coração. Só uma mentira precisa ser escancaradamente ecoada para os quatro cantos através de gritos e violência. Quem usa o coração para sussurrar a verdade conseguirá alcançar de forma certeira milhões de corações de seres humanos terrestres. Mas, enquanto se dizendo seres de grande fé estiver usando de forma violenta
ideias e doutrinas para alimentar o seu próprio ego, irão conseguir com isto, no máximo, alimentar outros egos, que irão se alimentar dos mesmos preceitos transmitidos. A falsa fé, que se utiliza do medo do ego, vai transmitir aos que se identificarem, e serão muitos, os sentimentos derivados do medo do ego, que é o ódio, a imposição, o desrespeito, a soberba. Será uma comunicação de ego para ego. Serão sentimentos derivados e produzidos pelo ego, alimentando outros egos, que por sua vez irão reproduzir esses sentimentos, e irão transmitir para outros egos, e outros, e outros, e outros. O mundo egóico se constrói desta maneira, com falácias, com falsas verdades, com falsa fé. O grande exercício para os seres humanos terrestres que querem despertar o seu divino é usar a fé internamente para alimentar o chakra cardíaco do amor. Estando convencido da sua crença, da sua doutrina, através da fé amorosa, o ser humano conseguirá arrastar multidões, como fez certo dia um homem que não só pregou o amor, como também o praticou. Ouviram este pregador não porque tinha uma excelente retórica, ouviram-no porque tinha uma excelente prática. E muito mais do que uma prática exterior, havia uma prática interna, havia uma fé interna, havia um convencimento interno. Não precisava este ser especial fazer espetáculos para convencer ninguém. Bastava fazer uma apresentação silenciosa para dentro de si mesmo. Assim agindo, já se passaram 2000 anos e muitos ainda falam dele. Muitos o respeitam, outros veneram e alguns até tentam desprezá-lo. Não importa. O importante é que ele nos deu a grande chave para que transformemos o mundo. A chave é: transformemo-nos primeiro internamente, que naturalmente os mundos serão transformados. E quando o ser humano terrestre entender isto, verá que é mais importante, porém difícil, transformar a si mesmo de um atual ser egóico a um ser amoroso. Nós, seres da grande hierarquia espiritual, que estamos trabalhando junto à humanidade terrestre, temos fé de que poderemos mostrar aos seres humanos terrestres a importância do resgate de suas almas, não para nós, mas para o nosso grande Deus Pai. Que assim seja.